Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Seja bem-vinda, minha irmã. Se sinta acolhida e abraçada por todos nós. Vamos iniciar então o nosso trabalho dessa tarde, pedindo ao nosso irmão Júnior para fazer a nossa leitura inicial. Por favor, Júnior. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. A nossa leitura preparatória está no livro Pão Nosso, ditada Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 96, em que o benfeitor espiritual vai comentar a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 21. Diz o apóstolo: Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem o seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Agora vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos visualizar Jesus e pedir a Jesus, a espiritualidade maior, permissão para o nosso trabalho de hoje. A nossa primeira parte, que se inicia agora, vamos nos conectar com nossos mentores e pedir que nos auxiliem no entendimento do que vai ser trazido para nós nessa tarde. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade nos ilumine e nos dê compreensão. Que assim seja. Hoje a nossa palestra é online. A palestrante não pôde fazer presencial, então ela gravou mais exclusivamente para nós e o André vai passar para a gente. A palestra é sobre saúde e espírito. A palestrante é a Cris Caifas. Ela é de Varginha, Minas Gerais,
é presidente da Casa Espírita Francisco de Assis. Ela que vai nos presentear hoje, dividindo conosco o que ela estuda, o que ela tem conhecimento. Por favor, André. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês, me desculpando por não poder estar fazendo essa palestra online, né, transmitida ao vivo, mas por um outro compromisso aqui em Varginha, eu precisei gravá-la, então estou aqui gravando, né, na parte da manhã, mas já desejando a vocês que vocês tenham uma tarde de estudos e de reflexões. Nós vamos falar hoje sobre um tema bastante especial e bastante atual. Nós vamos falar sobre saúde e espírito. Em outras palavras, nós vamos falar sobre o nosso adoecimento. Por que adoecemos e por que melhoramos? Quando adoecemos e quando podemos efetivamente melhorar a nossa saúde ou melhorar a qualidade das nossas vidas. Joana de Ângeles, no livro Seara do Bem, ela vai afirmar que o homem é o construtor de si mesmo. E essa construção, ela obedece invariavelmente ao determinismo das leis divinas. Nós somos herdeiros das nossas próprias experiências, plasmando nesta vida o nosso próximo corpo, na próxima etapa das nossas experiências reencarnatórias. O que vale dizer que hoje o corpo físico que possuímos também é fruto daquilo que nós construímos em nós, no nosso passado. Em cada etapa, afirma Joana, o nosso corpo se revestirá dos nossos remorsos, ou vai elaborando as asas com que livres nós planaremos nos espaços da consciência. É preciso que compreendamos, então, para que nós possamos aprofundar o nosso entendimento sobre saúde e espírito, que o homem não é tão somente uma maquinária orgânica, né? Nós estamos aqui buscando um entendimento mais profundo do ser. Então, invariavelmente, os nossos entendimentos diferem muitas vezes do entendimento absolutamente materialista da medicina, que ainda é maioria na nossa humanidade. E porque não somos tão somente uma máquina física, nós reconhecemos dentro do entendimento espírita que o ser que compomos hoje é composto de espírito, perispírito, corpo físico. Ou espírito, psicossoma e soma, termos usualmente usados por Joana em algumas das suas obras. O espírito é a causa preponderante, é o ser pensante, imortal, que avança porque ele está programado para evoluir num fatalismo atraído pela bondade, pela magnitude, pelo amor infinito de Deus. Eu costumo brincar nos estudos que a gente faz aqui no Cefacis, mas também no SEAC, que nós estamos condenados a evoluir. Então, se há um determinismo absoluto em relação a nós, espíritos imortais, é que todos vamos evoluir. Nós somos atraídos invariavelmente para sermos felizes, pacificados e pacificadores. Há um longo processo para que nós realizemos essa conquista, mas nós estamos fadados a ela. Então, nós não somos uma máquina, somos espíritos, perispíritos e corpo físico, nós que estagiamos no plano material
que estamos reencarnados. O meu espírito é o ser imortal e indestrutível e a causa preponderante. E eu estou no trabalho da minha evolução, experienciando, adquirindo, fixando experiências e adquirindo sabedoria, para que no meu amanhã eu adentre o reino angelical, já livre de grande parte das minhas sombras, da minha inferioridade em absoluto, na conquista que eu farei do bem, do amor, da compaixão. Esse corpo físico, aliás, esse corpo imaterial que sou eu, né, o meu espírito, não é o corpo, vocês me perdoem a utilização da palavra errônea, então o meu espírito influencia o meu perispírito, o meu psicossoma, equilibrando forças positivas ou negativas consoante as minhas experiências. E por sua vez, o meu perispírito vai influenciar o meu corpo físico nas expressões orgânicas várias de doença e de saúde. Produzindo, então, né, a maquinária, né, o organismo físico com o qual eu irei me movimentar no plano da matéria. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele traz uma lição importantíssima que ele intitula Saúde. E ele começa dizendo que a casa, ela denuncia as condições do morador. Em boas palavras, o meu corpo físico denuncia quem eu sou. É claro que existem exceções. Vamos ver no decorrer do nosso estudo de hoje que muitas vezes o adoecimento, as imperfeições físicas que se me apresentam, são solicitações do meu espírito diante das leis divinas para que eu possa expressar formas equilibradas e harmonizadas de se lidar com a dor. Nestas situações, espíritos missionários muitas vezes se apresentam na Terra, em reencarnações missionárias, em tarefas grandiosas e, no entanto, portadores de doenças e de limitações, solicitadas a Deus para que possam expressar ou exemplificar a superação das dores físicas, das imperfeições físicas, através das conquistas morais que já adquiriram. Mas em grande parte de nós, humanidade ainda encarnada, o nosso corpo físico é o reflexo da nossa casa mental. Então, a minha casa mental influencia o meu perispírito, que influencia o meu corpo físico. Assim como as experiências vividas na matéria vão influenciar a apresentação do meu perispírito, que por sua vez também traz para mim, espírito imortal, experiências incontáveis. Emmanuel, iniciando esse estudo então ele primeiro fala desse arcabouço, da apresentação da casa em relação a quem somos como espíritos imortais. Ele inicia falando que, invariavelmente, grande parte de nós que nos encontramos na Terra, trazemos um passado de remorsos e de arrependimentos, na culpa que carregamos por aquilo que já fizemos, ou por aquilo que deixamos de fazer em etapas anteriores reencarnatórias. Mesmo que não nos recordemos de tudo o que fizemos no passado ou o que deixamos de fazer, porque o esquecimento na reencarnação é misericordioso, né? É preciso que esqueçamos, e muitas vezes é o remédio que mais o espírito pede, que ele possa esquecer-se daquilo que ele fez, para que possa recomeçar. Então, não obstante o esquecimento, a culpa permanece inscrita na nossa consciência. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer, o quanto infringimos a lei e o quanto somos incoerentes com os ideais sublimes que almejamos,
ficam gravados todos eles no nosso inconsciente imperecível. E isso é um processo do espírito, porque esta culpa traz perturbação ao nosso espírito. Perturbação que às vezes não entendemos a causa, mas que trazemos com nós. É uma tristeza que não sabemos a motivação, momentos de desalento, de desassossego, de descrença, que aparentemente destoa do momento em que estamos presentes e vivendo no plano encarnado, mas estão lá as perturbações que trazemos, que se somam a ondas de pesar e acusação das nossas vítimas. Então é preciso que nos recordemos que se no passado cometemos muitos delitos ou deixamos de realizar aquilo que deveríamos realizar, nós invariavelmente nos ligamos a outros seres, ao nosso próximo que conosco convive, também fadado a evoluir, mas que também sofre das nossas ações ou das nossas não ações, e que por isso podemos chamar hoje simplesmente de nossas vítimas. Então, estes que foram as nossas vítimas juntam as suas ondas de pesar ou de cobrança, a perturbação que nós, por nossa vez, emitimos, fruto do nosso inconsciente culpado. E isto, essa somatória, vão desarmonizando os centros do nosso espírito, desorganizando, portanto, o nosso perispírito e trazendo reflexos no nosso corpo físico. Os nossos descontroles variados, né, têm origem em lesões funcionais diversas. As nossas emoções, como a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, por sua vez, também criam zonas mórbidas, que são as razões das distonias nas nossas células, anulando quase toda a defesa do nosso organismo. Então, não é só estas ondas oriundas do meu inconsciente culpado que me perturbam, mas também o descontrole das minhas emoções. Então, o desequilíbrio das minhas reações diante da vida presente, diante do outro que muitas vezes não atende às minhas aspirações, né? Diante da realidade que eu não modifico o outro, diante da realidade efetiva de que eu não tenho controle absoluto do mundo, né? Então, essa não aceitação diante daquilo que eu lido e da minha falta de educação como espírito imortal, as minhas emoções se descontrolam. Então, eu tenho ondas da culpa silenciosa que eu trago, mas que é efetiva, se reflete em desequilíbrios no meu espírito. Mas eu tenho também as posturas comportamentais desequilibradas, geradoras de emoções em descontrole na presente experiência. Então, aquilo que eu não aceito, aquilo que eu revolto, o controle que eu gostaria de ter sobre mim, sobre o outro, que eu não tenho. É que são os verdadeiros geradores das tuberculoses, dos cânceres, da lepra, das ulcerações, porque são estas doenças fenômenos secundários. Percebem vocês? A causa primária são os desequilíbrios da minha vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose. E isso é a afirmação de Emmanuel, né? Então, os meus estados mentais depressivos influenciam a divisão das minhas células. O câncer nada mais é que o desequilíbrio na divisão das minhas células com a geração de tumores variados. Então, vejam bem a relação entre o espírito que eu sou
e a saúde que eu gostaria de ter, não é? Como o trabalho é muito mais intenso e mais complexo do que simplesmente, não é, uma definição materialista, com a medicação, né, com a aplicação medicamentosa, que pode muitas vezes diminuir a sintomatologia, mas que não vai dar-me a efetiva saúde integral, vamos dizer assim, né? Além disso, então, além destes fatores que Emmanuel elucida, vindos das ondas mentais da culpa, vindos das minhas emoções em descontrole, ele lista também desequilíbrios orgânicos gerados pela minha má alimentação, dizendo que nessa alimentação material que temos, nessa troca constante de substâncias, é natural que nós adquiramos mais e mais bactérias, que somados ao descontrole do meu ser, acabam por diminuir a minha imunidade, gerando as várias sintomatologias ligadas a viroses, infecções várias, que nós estamos tão sujeitos. O pensamento, a emoção, são as causas internas, mas não podemos descurar também da responsabilidade que temos no campo material pelo organismo que possuímos. Então, não é só a alimentação, mas é também o exercício físico regular e saudável, a ação, digamos assim, no mundo físico. É preciso que tenhamos vontade para nos educarmos interiormente, mas é preciso também que exercitemos a nossa vontade na disciplina em relação ao equilíbrio do nosso corpo físico na sua feição material. Nós vamos perceber, então, que as nossas emoções doentias mais profundas é que são, junto com as ondas mentais que emitimos, as geradoras dos nossos estados enfermizos. Na realidade, os nossos sentimentos menos dignos voltam-se contra nós. O trabalho das células nervosas, não é? E aqui elucida-nos, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desenvolvendo funções específicas, né? O trabalho destas células é diretamente influenciado pelos nossos desequilíbrios mentais e emocionais, gerando reflexos no nosso corpo físico. As células em desarticulação, e essa desarticulação provocada por nós mesmos é que gera a doença que se nos apresenta no corpo físico. Preciso que compreendamos, e aí diz Emmanuel, apenas o reto sentir leva ao reto pensar, sem os quais a alma adoece pela carência do equilíbrio interior, imprimindo no perispírito e no corpo físico os desvarios e as perturbações consequentes. Então, essa é o resumo deste estudo que Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida, correlacionando quem somos como espírito imortal, o estágio em que ainda nos encontramos de desequilíbrio, de imperfeição, com a imperfeição que o nosso corpo físico acaba se expressando no mundo material. Então, essa correlação vai nos dizer que a casa que possuímos reflete o morador que somos. Mas é muito interessante porque, junto com essa visão de Emmanuel, mais profunda, espírita, nós temos estudos no campo da ciência atuais conhecidos como epigenéticos, estudos que o Dr. Sérgio de Oliveira, na Uniespírito, vai explorar com a maior profundidade, e basicamente a epigenia ela vai dizer
que a nossa genética é influenciada por fatores externos. Na ciência, já se constatou que eu tenho vários códigos genéticos na minha estruturação física, advindos daquilo que recebi do meu pai e da minha mãe, consequentemente de toda a família anterior a mim. A genética que eu possuo está lá, está aqui no meu corpo físico. Só que já constatou, a ciência também por sua vez, que só a ciência material, me desculpe, não é capaz de explicar hoje por que que alguns destes genes que estão na minha carga são ativados e outros não. Então, a genética, o estudo da genética já constatou que eu posso, por exemplo, trazer comigo o gene relativo ao câncer de mama. E eu posso ter, e muitas vezes possuo mesmo, casos anteriores na minha família de várias ocorrências de câncer de mama. Mas apesar de possuir o código genético relativo ao câncer de mama, eu posso não desenvolvê-lo nessa experiência reencarnatória. Lá do outro, a ciência também constatou que às vezes eu não tenho, por exemplo, a carga genética ligada a uma cardiopatia severa. E aí, na minha família, eu também posso não ter casos pregressos de cardiopatias severas. Vejam só, eu não tenho código genético, mas em algum dado momento da minha vida, eu posso vir a apresentar uma cardiopatia severa. Então, a ciência ficou meio perdida nessa situação do ponto de vista da análise material. A epigenética vem dizer, então, que fatores externos, e entre eles, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, podem interferir na atuação genética do meu corpo físico. Então, a forma como eu penso, como eu vejo o mundo, aquilo que eu sinto, interfere, e hoje é fruto de estudo da ciência epigenética, na forma como eu vivo, como eu vou me apresentar, na minha saúde, na minha doença. Interessante, não é? Então, nós temos Jesus orientando-nos nas bem-aventuranças, ele que é o nosso terapeuta, é o grande da humanidade. Temos Jesus nos orientando para que sejamos humildes, para que sejamos mansos, para que sejamos pacificadores, para que sejamos o sal da terra, para que sejamos luz e iluminemos, porque não é só ser luz, é iluminar o mundo, não é só ser pacificado, mas é necessário ser pacificador. Então nós vemos Jesus já elucidando de forma direta aquilo que deveríamos buscar para que herdássemos o reino do céu, que não é tão somente uma terra melhorada, mas é também, por que não dizer, um corpo físico equilibrado, com saúde. Então, para que busquemos a efetiva felicidade, a qual estamos condenados, porque estamos fadados a evoluir, Jesus já nos deu as lições imprescindíveis. O convite foi feito com Jesus, ressaltado através de esclarecimentos infindos pelo Espiritismo. Então, os Espíritos continuam nos elucidando, nos esclarecendo, nos convidando para essa busca de uma vivência que é muito maior do que a nossa simples aparência. A vivência de Jesus é a vivência íntima. A vivência com Jesus é a ação, é reação, é estar presente no mundo físico, contribuindo, sendo coerente com os nossos ideais. Junto
a essa lição de Emmanuel, preciosa no livro Pensamento e Vida, nós vamos ter no livro Trilhas da Libertação, psicografado por Divaldo Franco, uma palestra, é o espírito que nos trouxe esse livro Trilhas da Libertação, é o Manuel Filomeno de Miranda, né, que traz num de seus capítulos uma palestra proferida na espiritualidade pelo médico baiano José Carneiro de Campos. E essa palestra vai também trabalhar em nós lições, as mesmas trazidas por Emmanuel no Pensamento e Vida. O espírito Carneiro Campos, ele vai iniciar a sua palestra no plano espiritual dizendo que há uma perfeita interação mente-corpo, espírito e matéria. E dada essa interação, não é possível pensar em saúde somente no campo físico. Ou seja, diz ele, você não pode querer ter saúde olhando só para as necessidades do seu corpo físico. É preciso que você tenha consciência de que a saúde é uma saúde holística, é uma saúde integral aquela que buscamos, porque é aquela que se mantém. Continua dizendo Carneiro Campos que o modelo cartesiano, né, material, que sempre separa dentro do olhar da nossa medicina atual, né, o ser integral do problema, ele não é algo que vai nos trazer essa saúde integral. Porque muitas vezes ele trata, ele objetiva, ele busca solução somente dos efeitos, ignorando por completo a causa originária do desequilíbrio orgânico. E Carneiro Campos, ele vem trazer uma abordagem diferenciada de Emmanuel, quando ele enaltece o papel da nossa vontade, tanto no nosso adoecimento, quanto na nossa saúde a ser conquistada. Muitas vezes a vontade trabalha no consciente ou no inconsciente. Nas técnicas de autocura, diz Carneiro Campos, por exemplo, em benefício do próprio paciente, e hoje a medicina caminha para esse aspecto, né? Alguns ramos da medicina já reconhecem, da ciência já reconhecem o benefício da fé no paciente, já reconhecem o benefício da família presente, da esperança, do otimismo, né, que um paciente traz com ele, e aí ele vai percorrer o caminho do adoecimento de uma forma específica, em diferença àquele que é materialista, é solitário, não tem fé, não tem esperança, não tem nenhum tipo de busca mais profunda do ser. A verdade é, se nós pudéssemos simplificar, que o paciente, nas primeiras hipóteses da fé, da família presente, da esperança, ele sofre muito menos do que aquele que tem uma visão pessimista, materialista da vida. Ele vai, por exemplo, muitas vezes obter a minoração das suas dores e muitas vezes até a cura em detrimento daquele que sente agravarem-se as suas dores, porque o seu campo mental encontra-se em absoluta desarticulação. Mas Carneiro Campos, ele vem dizer que muitas vezes a vontade, né, do paciente, ela vai trazer no campo do inconsciente um agravamento da sua situação. Então, ele cita, por exemplo, casos de pacientes que obtiveram a melhoria no campo físico, mas que se ressentem
da ausência da atenção que antes tinham. E isso é todo um processo inconsciente. E porque se sentem agora, né, mais isolados, a família, quando viu que ele melhorou, foi cuidar de outros interesses, né? Então ele se sente mais solitário. Ele gosta de ser o centro das atenções, né? Ele ainda traz no seu inconsciente a necessidade de que o mundo e as pessoas girem ao redor de si. Ele muitas vezes adoece, né? Às vezes num agravamento daquilo que ele tinha, ou às vezes criando novas patologias. Tudo isso num processo inconsciente, vindo de um desequilíbrio no campo mental. E é interessante que Carneiro Campos, ele vai dizer que a forma como nos sentimos, aquilo que pensamos, o nosso psiquismo bloqueia energias que estão em circulação, que são as responsáveis pela manutenção da nossa vida física. A vontade, quando direcionada, então eu reconheço o processo de desequilíbrio que eu sofro, e aí a grande busca nossa, né, por autoconhecer-se, eu reconheço quem eu sou, eu identifico aqueles pensamentos e sentimentos incoerentes com os ideais que eu busco ou que eu acredito, e pela ação efetiva da minha vontade, eu tento pensar diferentemente, eu tento sentir diferentemente. E esse exercício da minha vontade é o processo da autocura. É essa vontade exercitada por mim que desbloqueia as energias antes bloqueadas e que eram as responsáveis pela desestruturação do meu corpo físico. E essa energia desbloqueada é a que passa agora, então, a sustentar as minhas células, restabelecendo. É claro que eu não posso afirmar para vocês que para a obtenção da saúde basta o exercício da minha vontade. Carneiro Campos, ele deixa claro a necessidade dessa busca pela saúde holística. Então, em nenhum momento eu devo descurar-me daquilo que eu tenho que buscar no campo de equilibrar o meu corpo físico. Então, nós sabemos, se a causa primária está no espírito, nós sabemos que as injunções no corpo físico trazem variações metabólicas, químicas, estruturais no meu organismo, ensejando que eu precise tanto da terapia interior, tratamento do meu espírito, mas que também necessite da terapia medicamentosa, muitas vezes, no plano físico. Eu gostaria de trazer para vocês um falar do espírito Carneiro Campos em uma de suas obras. Diz ele: a causalidade do comportamento psicofísico, ou seja, a causa daquilo que eu apresento em desequilíbrio no meu corpo físico, encontra-se no ser espiritual, artífice da existência corpórea, que conduz os fatores básicos da felicidade como da desdita, que decorrem das suas experiências ditosas ou desventuradas, responsáveis pela energia saudável ou não, que lhe constitui o organismo, bem como pela vontade ajustada ou descontrolada, que lhe assinala o psiquismo. Eu, com as minhas experiências do passado, tenho energias características ligadas aos insucessos e aos sucessos daquilo que eu realizei, que eu destruí, daquilo que eu não realizei. E estas experiências é que são hoje a razão daquilo que eu apresento no meu campo mental, que interfere no meu corpo físico. Só que a minha vontade também tem influência significativa.
vontade ajustada ou descontrolada, que assinala o meu psiquismo. Continua Carneiro Campos dizendo que o ser interior reflete-se no corpo. Ele renova-se quando ele busca uma conduta moral e mental reta com o equilíbrio das emoções. Ou seja, meus amigos, não há como buscar a saúde sem buscar uma conduta reta, tanto no campo moral quanto no campo mental. A minha vontade vai dizer da minha saúde e da minha doença. A minha vontade como espírito imortal. E por que ela é tão necessária? Porque eu preciso ter vontade, não só de compreender, mas de efetivar. Então, eu preciso sair do campo dos meus ideais, partindo do princípio que nós espíritas temos muitos ideais superiores. Nós aspiramos à melhoria de nós mesmos. Nós queremos um mundo mais justo, mais igualitário, um mundo onde os povos sejam mais solidários, em que haja compaixão entre as criaturas. Nós almejamos efetivamente viver a lição da benevolência, da beneficência, do perdão das ofensas que recebemos. Assim como queremos receber o perdão daqueles que ofendemos no nosso outro. Então, partindo desse princípio que nós espíritas temos grandes ideais, temos uma crença em algo superior a nós mesmos. E crença que fala basicamente do bem, do amor, da compaixão, da humildade. Nós precisamos exercitar a nossa vontade para que efetivemos estes ideais. Estes ideais precisam sair do meu campo mental para que se efetive na minha vida física. Em outras palavras, eu preciso não só pensar no bem, fazer o bem. Eu preciso não só acreditar na solidariedade, eu preciso ser solidário. Eu preciso não só reconhecer a humildade que condizia com a superioridade moral de Gandhi, de Jesus, de tantos outros espíritos de jornada significativa na Terra. Eu também preciso ser humilde. Essa é uma busca do espírito, se nós efetivamente queremos ter saúde. É uma coisa absolutamente condizente com a lei. Não há como termos saúde se ainda trazemos em nós a falta de vontade para a vivência dos nossos ideais. Continua Carneiro Campos dizendo: a mente, exteriorizando as aspirações do espírito, impõe a organização somática às suas próprias aspirações e preferências, que se corporificam quando mórbidas, nas mais diferentes dependências e patologias, responsáveis pela desarticulação dos seus mecanismos. É natural que nós busquemos invariavelmente saúde, mas é natural que nós compreendamos que muitas vezes o adoecimento já é o processo da nossa cura. Há poucas semanas atrás, nós recebemos aqui o médium Roberto, que trabalha em cirurgias espirituais, com o espírito Dr. Fritz, e também a médium que o acompanha, que trabalha com o espírito da irmã Sheila. Foram atendidos aqui em Varginha mais de 240 pacientes, tarde e noite. E foi muito interessante uma palestra que o próprio Dr. Fritz fez antes dessa atividade dos trabalhos, na qual ele nos trouxe a diferença entre ele e o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. O espírito do Dr. Fritz
reconhece que não é ainda um espírito bom, não é um espírito superior. Ele reconhece. Ele só tem a sua capacidade, o seu conhecimento médico espiritual, e através daquilo que ele conhece, que ele sabe fazer, ele busca um dia ser bom. Então ele diz, dentro desta minha conjuntura, todo paciente que chega, eu quero curar. Eu quero operar, eu quero solucionar aquela problemática que se reflete no corpo físico. Esse o doutor fez. E aí ele fala do doutor Bezerra. Ele diz assim, já o doutor Bezerra, ele tem uma visão profunda do espírito, do seu passado delituoso e da sua jornada necessária, do aprendizado que ele está realizando, que ele precisa realizar. Então, o doutor Bezerra sabe antecipadamente se aquele espírito precisa da cura física ou ele precisa da manutenção da doença para o seu aprendizado. E aí, nessa segunda hipótese, a doença permanece sendo a lição mais importante. Então, ele não vai curar. O Fritz chega a citar que se 30 pacientes chegam para ele vai operar os 30. Se chegam para o doutor Bezerra, outros 30, ele opera 10. E os outros 20, ele ora, impõe as suas mãos e doa energias para que aquele espírito, aquele indivíduo, permaneça encorajado para o enfrentamento das provas amargas daquela doença. Então, basicamente, nós precisamos compreender, ao buscarmos a cura do nosso organismo físico, nós estamos primeiro buscando a cura das nossas mentes, a cura do nosso espírito imortal. E aí eu queria trazer para vocês um trecho da Joana, com o qual eu gostaria de encerrar esse nosso estudo, rogando antes a vocês e agradecendo pela paciência, rogando que vocês me desculpem, né, as imperfeições e as limitações, muitas vezes na exposição daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo e daquilo que eu consigo dividir com vocês. Joana de Ângeles, no livro Luzes do Alvorecer, ela vai dizer: desde o momento da concepção, o espírito passa a imprimir nas moléculas do DNA as suas necessidades e heranças, estimulando os existentes códigos genéticos a desenvolverem os recursos propiciatórios à evolução, sejam de natureza orgânica, emocional ou psíquica, compondo os equipamentos que conformarão o edifício celular para a viagem terrestre. Mas aí ela ainda vai dizer, em outro ponto, mas dentro daquilo que nós conversamos nesse estudo de hoje, acendendo a fé na mente e instaurando o regime da esperança na ação da caridade, todos encontraremos a psicoterapia do otimismo e da paz, inaugurando na Terra o período de saúde total, sob a sublime diretriz de nosso Senhor Jesus Cristo, excelso médico de todos nós. Finalizando ainda, uma contribuição do espírito Carneiro Campos, da Joana de Ângeles, também do livro Seara do Bem. É um convite que ela nos faz. Mantém-te equilibrado a qualquer preço, para que não pagues o preço da culpa. Não sejas aquele que se faz o mau exemplo. Sê discreto e aprende a superar-te. Vence os pequenos problemas e percalços com dignidade, a fim de superares os grandes desafios da vida com honradez.
Podes o que queres. Resolve-te em definitivo por ser cristão, não te permitindo o que nos outros censuras, sem desculpismos, nem uso de medidas infelizes com as quais esperas do próximo aquilo que ainda não pode ser. E aí vai uma medicação que eu divido com vocês, que eu repito para mim todos os dias. Ser forte, ser corajoso, perdoa, ama, confia, prossegue e age. Uma boa tarde para vocês. Que Jesus nos abençoe a todos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Meu Deus, já passou uma hora? Não, né? Pelo amor de Deus. Que maravilha de palestra. Estou anestesiada, que eu sou muito apaixonada por essa junção da ciência. Olha, olha quanta coisa que ela trouxe para a reflexão, o passeio que ela. O passeio que ela deu desde o início da palestra, do que a gente traz de outras vidas nas nossas memórias, mesmo sem ter a consciência, e que a gente acaba refletindo no nosso corpo, que acaba refletindo na nossa vida. Aí ela passa pela transformação, pela ciência. A epigenética veio trazer clareza sobre muita coisa que o André Luiz fala, que a ciência não aceitava, né, Júnior? A ciência não aceitava muita coisa, e o André Luiz vem trazendo isso. E hoje a gente vê a ciência refletindo sobre isso. Você vê a epigenética, ela veio trazer esses conhecimentos que a ciência não tinha, que nós podemos, através da oração, dos nossos pensamentos, das nossas ações, modificar o nosso corpo físico. Nós podemos trazer na nossa genética uma predisposição a um câncer aos 40 anos. E dependendo das nossas ações, nós podemos não ter esse câncer até aos 80, 90. Isso é comprovado cientificamente hoje pela epigenética, essa mudança. A genética, eu sempre questionei que eles falavam que a gente tinha 90% da nossa genética. Era ociosa. Como assim? Deus é perfeito. Ele não vai deixar 90%, só 10% tinha atividade. A epigenética, ela vem provar que esses 90% é exatamente para que haja essas mudanças, através do nosso comportamento, da nossa moral, das nossas orações, da nossa fé, de toda a nossa transformação íntima. Através disso tudo, a epigenética veio provar que esse 90% não era ocioso. Era exatamente nesse 90% que acontecem essas mudanças. Então, meus irmãos, mais uma vez está comprovado que a nossa saúde, que a nossa paz depende de cada um de nós. Então, que possamos, mais uma vez, refletir sobre isso e mudar, né, fazer a nossa reforma íntima. Bom, encerrando para não ser outra palestra, vou pedir ao Júnior para fazer a nossa prece final. Deus, nosso Pai de misericórdia infinita, que em sua bondade magnânima nos enviou o farmacêutico divino, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abre a sua farmácia de amor, onde possamos recolher os medicamentos necessários à cura de nossa alma, que possamos recolher dessa farmácia misericordiosa os sentimentos nobres de amor, de fraternidade, de solidariedade e compaixão para com nossos irmãos,
dotados das mesmas debilidades, das mesmas limitações que nós possuímos. Senhor Jesus, nos abençoe, Mestre amado, para que possamos extirpar de nós mesmos o mal que torna os nossos corpos físicos doentes. Pacifica, Senhor Jesus, os nossos sentimentos. Aclara a nossa consciência, Senhor Jesus. Fortaleça em nós a confiança, o otimismo, a força, Senhor, para que possamos superar as dificuldades naturais da vida no planeta Escola Terra, com confiança na bondade e no amor infinito de Deus. Te rogamos por nós, por todos os trabalhos que serão desenvolvidos na tarde de hoje, pela fluidificação das águas, pelo trabalho dos passos, do socorro físico e espiritual, pela evangelização. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Agora vamos passar para o momento do passe. Pedimos aos irmãos que executam essa tarefa que se coloquem na posição. E a quem vai receber, que entre em oração, que esteja com o coração aberto para receber o passe.